Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. E hoje nós vamos dar seguimento com o nosso curso IBF, curso de Teologia Básica, com a matéria Paracritologia ou Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Este é o 6º vídeo da aula de Paracritologia. E nós estamos dando seguimento, é a continuação do assunto do vídeo anterior, tá? Falando ainda sobre batismo com o Espírito Santo, para ficar bem claro para você qual é o nosso entendimento aqui na Igreja Batista Fraternidade. Nós somos continuistas, tá? Cremos na atuação dos dons, na renovação dos dons espirituais, né, que a Bíblia descreve para a gente, tá bom? Mas nós não somos pentecostais no sentido de que batismo com o Espírito Santo tem por evidência o falar em línguas. Nós não cremos isso, tá? Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é algo que se dá na conversão para todos os crentes. Se você assistiu o vídeo anterior, isso já deve estar ficando bem claro para você. Por isso que é importante que você assista o vídeo anterior, depois assista esse, tá bom? E agora nós vamos dar sequência explicando então o que foi o falar em línguas em Atos capítulo 2, né? Que sinal foi esse? E nós vamos dar sequência falando sobre isso, tá bom? Fica até o final, o vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena para estudar, né? Refletir. Lembrando que é um curso básico, introdutório, e você pode estudar mais depois, se aprofundando nos temas. Ao final do vídeo, eu vou deixar o endereço da nossa igreja e um convite especial para você e sua família e também dicas de onde estudar teologia, tá bom? Deus abençoe. Bora lá estudar Paracritologia 6, nosso 6º vídeo. Valeu! Na perspectiva das igrejas batistas renovadas, da igreja batista continuista, que é a Igreja Batista Fraternidade, ok? Que separa dons de batismo com o Espírito Santo. Não mistura as coisas. Falar em línguas é dom, batismo com o Espírito Santo é algo que acontece na conversão, é promessa. Beleza? Então quando você vê alguém profetizando, você vê alguém falando em língua, não é que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que ele recebeu foi a renovação de um dom espiritual. Ou ele recebeu um dom espiritual. Porque o batismo com o Espírito Santo ele já tinha desde a conversão. Ok? E é difícil você trazer isso para a mente de um pentecostal depois que ele se converte no pentecostalismo, viu? Porque para ele ficou muito tempo ouvindo isso, né? Eu até lembro, né, que as pessoas iam para a igreja e ficavam lá assim, como é que eu recebo o batismo do Espírito Santo? As pessoas iam e ficavam, glória, 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 fecha o olho, se concentra e pede, me batiza com o Espírito Santo, me batiza, e ficava glória, 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 glória. E como para os pentecostais o falar em língua é evidência de que você recebeu o tal batismo, eles ficavam ali, oh, glória, 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 até a língua enrolar, para você ver se você consegue falar. E quando alguém não falava, se sentia um lixo. A pessoa falava assim, eu me abri para Deus, eu me abri, eu busquei, eu fiquei 30 minutos de joelho, clamando, me enche, Espírito Santo, e fiquei glória, 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 aleluia, 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 não falei lá de língua, não recebi, não é hoje. E os pastores falavam, se hoje você não recebeu, não desista, uma hora você receberá o batismo. O resultado é que tem um monte de gente falando em língua, porque é induzido a falar em língua. Não estou dizendo que não tem alguns que falem em línguas, porque é um dom. É um dom que o Espírito Santo dá à igreja. Então, alguns no meio da igreja, genuinamente podem falar em línguas, de fato. Eu sou continuista, eu creio na atualidade, na continuidade, na renovação dos dons espirituais. Eu creio, ok? Eu só não acho que isso seja sinal de batismo com o Espírito Santo. E aí, então, a maioria, no meu ponto de vista, eu acho que até alguns pentecostais podem concordar comigo. Deve ter mais de 70% da igreja. É difícil falar também em números, né? Isso aí é especulação minha, mas assim, acho que a maioria não fala em línguas, irmãos. A maioria tá no meio, acaba xaramanai, alabacanta, alabassurianda, alamanai, e acha que tá falando e decora a língua, e tá, e toda vez que tá feliz e alegre, solta essa língua e acha que é batismo do Espírito Santo. E isso é ruim, né? Porque as pessoas ficam presas a uma ideia, né? E aí frustra cristãos, né?
deixa cristãos frustrados. Caramba, meu, o outro recebe, eu não recebo. Acho que o Espírito Santo não gosta de mim. Porque ele não quer me dar o batismo, não quer me dar poder, não quer me dar línguas, né? E isso é muito ruim. Isso nunca existiu na história da igreja. Tá? A gente vê aí, ó. Imagina, irmão, se não tivesse batismo com o Espírito Santo, se a igreja não tivesse a presença do Espírito Santo. Imagina essas igrejas que nunca falaram em línguas. Igreja luterana, né? As reformadas tradicionais clássicas. Luterana, anglicana, igrejas metodistas, igrejas congregacionais, os batistas tradicionais não renovados. Imagina só os adventistas, que alguns dizem que é seita, né? Mas vou colocar eles aqui no meio. Imagina também como que são os outros? Os menonitas, né? Imagina, irmãos, os presbiterianos, né? Como o pastor Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos Lopes. Imagina esses homens que pregam, e às vezes nós os admiramos no seu ensino, na sua pregação. Imagina se eles não têm o Espírito Santo, irmão. Se eles não têm o batismo, como é que eles têm poder para pregar, hein? Como é que eles conseguem pregar? Billy Graham, conhecido como o maior evangelista de todos os tempos, ou o maior evangelista do século XX. Billy Graham não era pentecostal, gente. Era um batista tradicional, muito usado por Deus. E quando ele pregava, até hoje, né? Você vê vídeos do Billy Graham, aquilo inflama o nosso coração, nossa mente é levada, né, pelo Espírito Santo a meditar na grandeza de Deus. E quantas almas se converteram mundo afora ouvindo Billy Graham, um pastor batista tradicional que tinha o quê? O dom da pregação. Um homem cheio do Espírito Santo que jamais, que nós sabemos, jamais falou em línguas. Não é o mesmo que ocorre com John Wesley. Vai vir alguém aí querer dizer que John Wesley falou em línguas, né? Só me falta. Mas não falou. Né? George Whitefield, né? Um grande pregador, né? Séculos atrás. Também um grande pregador de massas. Homem usado por Deus. Havia muitas conversões e quebrantamento na pregação desses homens. Homens de oração. Homens que jejuavam 2, 3 dias, queridos. 2, 3 dias. Nunca falaram em línguas na vida. Por quê? Porque nunca existiu essa ideia de uma pessoa batizada tem que falar em língua. Nunca existiu. Isso é coisa de cabeça de pentecostal. Historicamente, não se sustenta. Entendeu? E aí, é muito interessante isso, né? Porque Charles Spurgeon, a gente lê, os pentecostais leem Spurgeon. Sabe como ele era considerado? Século XIX, um pastor batista tradicional, Charles Spurgeon. Sabe como ele é considerado até hoje? O apelido que ele recebeu, carinhoso, é de o príncipe dos pregadores. Porque multidões, eu estou falando de milhares de pessoas iam todos os dias ouvir a pregação de Spurgeon. Pessoas se convertiam, pessoas se entregavam a Jesus depois de ouvir as mensagens desse homem. Um homem que orava horas antes de subir no altar. E que nunca teve essa coisa de falar em língua. Agora, se não houvesse batismo com o Espírito Santo, irmão, como os pentecostais falam, Billy Graham não seria o maior evangelista do século XX. Charles Spurgeon jamais seria o príncipe dos pregadores. Muito menos John Wesley, um grande avivalista, e nem George Whitefield seria um grande pregador. Desculpe, mas essa é a realidade. Então, as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas isso não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Porque batismo com o Espírito Santo, todos recebem na conversão. Ok? O que aconteceu com o movimento pentecostal do século XX para frente, que confundiram com o batismo com o Espírito Santo, foi a renovação dos dons espirituais citados em Atos capítulo 12, lá do século I. Voltaram a ter experiências com falar em língua, voltaram a ter experiências com profetizar, com ter visões, revelações, essas coisas. E que eu creio que é genuíno. Porque o Espírito Santo faz como quer e quando quer. Então houve uma renovação nesse sentido, que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Senão não haveria igreja. Como que a igreja presbiteriana existiria, gente?
né? Fazendo missões no mundo inteiro sem nunca falar em língua, sem nunca crer, né? Que batismo com o Espírito Santo é necessário falar em língua como evidência, como sinal que recebeu o tal batismo. Como é que haveria as missões batistas no mundo inteiro? Não faz o menor sentido. Tá? Então o pessoal confundiu, os pentecostais, eu afirmo aqui, confundiram renovação de dons espirituais com o batismo com o Espírito Santo. E disseram que o falar em língua é evidência de batismo com o Espírito Santo. E que batismo com o Espírito Santo é uma coisa que acontece depois da conversão e não é para todo crente. Um erro pentecostal no meu ponto de vista. Espero que a aula esteja ficando compreensível, espero que não esteja complicando para você, tá? Mas então vamos lá. Batismo com o Espírito Santo o que é? É isso aqui. É quando o Espírito Santo veio habitar no crente, habitar na igreja. Não, antes da descida do Espírito Santo, esse derramar do Espírito, os cristãos conheceram o Espírito de Deus por meio de Jesus, da presença de Jesus com ele e o Espírito Santo com eles. O Espírito Santo com eles, como está escrito aqui em João capítulo 14, que nós lemos. O Espírito Santo já estava com eles. Por isso eles conheciam a manifestação do Espírito. Mas Jesus fala no futuro. E logo estará em vós. Logo será derramado sobre vocês. Ok? E isso já aconteceu em Atos 2. E é para todos os crentes. Todos os crentes. Sem exceção. Tá? O falar em línguas foi um sinal que Deus deu. Para aquele momento. E eu vou explicar já já. Para aquele momento. E não uma coisa perpétua. Tá? É que ligaram uma coisa a outra, né? Infelizmente fizeram isso. Bom, mais uma promessa de Jesus. Então é uma promessa. Jesus estava prometendo que viria o Espírito Santo. João capítulo 16, tá? Versículos 7 e 8. Jesus diz assim, ó, se eu não for, ele, o Espírito Santo, não vem. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Certo? E quando ele vier, ele convencerá o mundo. Veja a ação do Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então Jesus estava já falando que quando ele fosse para o Pai e ele e o Pai enviassem o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, que estaria na igreja, estaria nos crentes, ok? Através da pregação dos crentes, através da ação da igreja, o Espírito Santo agiria, levando os homens e o mundo inteiro nas missões a serem convencidos pelo Espírito Santo sobre o seu pecado, sobre o juízo de Deus que virá e sobre a necessidade do cumprimento da justiça de Deus. Sem o Espírito Santo, nenhuma igreja, sem essa promessa, nenhuma igreja conseguiria fazer isso. Então, essas promessas de Jesus estão atreladas a Atos capítulo 2. Se existir alguma categoria de cristãos que não tem isso aqui, o presbiteriano não fala língua, então ele não tem isso aqui. Então o presbiteriano não pode fazer missões nenhuma, não pode pregar, não haveria conversão de crentes a Jesus por meio dos presbiterianos. Eles não seriam capazes de fazer isso. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, ele, o Espírito Santo, na boca dos crentes, convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Haveria conversões. Então, se existiram conversões, e existem ainda nas igrejas presbiterianas reformadas, nas igrejas luteranas tradicionais, nas igrejas anglicanas, nos menonitas, entre os batistas tradicionais, então é porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como também entre os assembleianos. Ok? O resto é balela. É só discussão inútil. Ok, pessoal? Bom, então ficou claro o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Então, Atos capítulo 2, eu vou ler o texto aqui, uns trechos, né, de Atos 2, que é o cumprimento dessas promessas de Joel, o cumprimento da promessa de João Batista em Mateus 3,11, é o cumprimento das promessas de Jesus no Evangelho de João, tanto no capítulo 14 como no capítulo 16. Se cumpre em Atos capítulo 2,
no dia de Pentecostes, que era um dia de festa onde vinham prosélitos, né? Vinham seguidores do judaísmo do mundo inteiro. E eles vinham do mundo inteiro e eles falavam, lógico que eles deviam falar o grego, que era uma língua muito usada, comum, mas eles deveriam falar as línguas, né, do idioma que eles tinham, né, da sua língua materna, lógico que eles falavam. Então tem gente que falava latim, que vinha lá de cidades romanas, tinha gente que vinha da Arábia, o texto diz isso, né? Então falavam vários dialetos, né? Talvez vou usar esse termo, dialetos, né? Várias línguas ligadas ao mundo árabe, ou o próprio árabe, por que não dizer assim, né? Pessoas que vinham de diversos lugares, irmãos, e falavam na sua língua materna e também conheciam o grego. Quando eles encontram os galileus naquele dia que receberam o Espírito Santo, Deus deu um sinal. Deus deu um sinal e encheu eles com o Espírito, batizou com o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo veio para habitar neles, encheu eles com o Espírito Santo e para alguns Deus deu um sinal. Começou a usar alguns deles para pregar na língua materna dos que estavam ali visitando Jerusalém. E eles começaram a ouvir na sua própria língua homens que eram estrangeiros, galileus para eles, estrangeiros para eles, estranhos, né, no sentido de que não deveriam conhecer a língua materna. E eles começam a ouvir sobre Jesus e as grandezas de Deus. E isso isso faz com que a atenção deles fosse chamada, né? Chama a atenção deles, essa manifestação do Espírito. Então falar em línguas em Atos 2 teve um propósito, que é levar a mensagem na língua materna daqueles que ouviam como um sinal, para que eles vissem que ali havia algo de Deus. E quando então Pedro começa a pregar, falar quem era o Cristo, eles são movidos pela presença do Espírito Santo e se arrependem. E Pedro diz para eles, olha, se convertam, sejam batizados e vocês vão receber essa promessa do Espírito Santo. O que vocês viram acontecer aqui vai acontecer com vocês. Vocês vão receber a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Então ali 3.000 almas se convertem a Cristo. Então veja que foi ali um momento que o Espírito Santo realmente deu línguas para eles para um propósito. Não quer dizer que a língua estava necessariamente atrelada ao batismo com o Espírito Santo. Não, foi um sinal dado naquele momento para acontecer para que aquelas conversões ocorressem daquela forma, ok? Então, o texto de Atos 2, né, se cumpre, tá certo? Para todos, tá? Atos capítulo 2, leia aí na sua Bíblia, né? Que naquele dia, aliás, eu vou ler, né? Eu vou ler para vocês o trecho do texto de Atos capítulo 2, a nova Almeida atualizada é a nossa versão aqui, tá bom? Vou ler aqui para vocês Atos 2. Vamos ler aí, se você quiser acompanhar a leitura. Atos capítulo 2. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores? Eram chamas, que tiveram uma visão de ver chamas sobre a cabeça deles. E era o Espírito Santo vindo sobre eles, tá? Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí olha só, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Veja, é o que eu acabei de falar, era um propósito. Então, eles estavam recebendo o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, Deus estava usando eles para um propósito, com um sinal para que aqueles judeus que lá estavam pudessem ouvir o Evangelho, através das suas próprias línguas maternas, línguas nativas. Ok? Versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão,
que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha que coisa tremenda, hein? Agora veja só. Aí Pedro vai começar a pregar. Pedro, eu estou lendo aqui a Bíblia, tá? Pedro vai começar a pregar para eles. As línguas, eles ouvirem as coisas de Deus na própria língua, de homens galileus, foi só para chamar a atenção deles. Quando a multidão se juntou em volta deles, Pedro começou a pregar para eles. Eles até achavam que o pessoal estava meio bêbado, sei lá, por causa daquela bagunça que estava acontecendo, mas não. Né? Eles, então, começaram a ouvir Pedro pregar. Então, versículo 16, vou continuar a leitura aqui. Versículo 16 diz assim, Pedro começa a dizer o que é que estava acontecendo. Ele diz, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Tá vendo só? Lá de Joel capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 18 aí. Entenderam? Então é isso. Esse é o cumprimento das promessas de Joel 2, os cumprimentos da promessa profética de João Batista em Mateus 3 e também o cumprimento das promessas de Jesus de João capítulo 14 e João capítulo 16. Ok? Então aconteceu esse cumprimento e essa foi a manifestação do Espírito Santo. E aí qual foi o resultado? Olha o resultado aqui. Versículo, vamos ver aqui, no versículo 37, eles ouvem isso, né? Depois que eles ouviram a pregação, que Pedro começa a falar, esse era Jesus, que vocês crucificaram, mas que está vivo, ressuscitou, está à direita do Pai. Ele começa a pregar estas coisas, está chamando Israel para conversão. O Espírito Santo, que agora está nesse povo, falando através da boca de Pedro, Pedro cheio da presença de Deus. Lembra que a gente leu a promessa de Jesus? O Espírito Santo que vier, o Consolador que vier, convencerá o mundo do seu pecado, do juízo e da justiça. Então, na boca de Pedro, o Espírito Santo ali impulsionou a boca de Pedro a falar daquilo que Deus queria que Pedro falasse, e o Espírito Santo trabalhou aos corações daqueles homens, tá? E aí eles perguntaram, o que a gente faz? A gente está arrependido, o que a gente faz? Aí Pedro disse aqui, ó, versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aí batismo nas águas, tá, irmãos? Para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aqui não é de dom espiritual, aqui é da presença do Espírito Santo mesmo, como um dom de Deus, tá? Um presente de Deus. Vocês vão receber o Espírito Santo em vocês, é isso que ele está falando. Versículo 39. Porque a promessa, olha isso, é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então veja, não há uma diferença, pelo amor de Deus. Alguém ainda chegar num lugar e falar, não, vocês ainda não receberam a promessa de Atos 2. Irmão, se alguém chegar lá na Batista Fraternidade e falar isso, não, essa igreja ainda não recebeu a promessa de Atos 2, eu te repreendo, tá? Porque nós já fomos chamados por Deus, nós aceitamos os chamados de Deus e nos convertemos. E essa promessa é para todos. Então nós recebemos todos o batismo com o Espírito Santo. Todo cristão, seja ele genuíno, que realmente confessou Jesus e entregou a sua vida a Cristo, né? Decidiu-se para o batismo, se converteu genuinamente, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Seja ele menonita, seja ele batista, seja ele presbiteriano, seja ele anglicano, seja ele luterano, seja ele de qual congregação, qual igreja seja, né? Assembleiano, Brasil para Cristo, quadrangular, qualquer igreja que professa o verdadeiro Cristo, segundo as Escrituras, e que todo o verdadeiro crente, o que se converteu genuinamente,
já recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque é promessa para todos os que estão, todos aqueles a quem o Senhor chamar. Ponto final. Então, querido, não dá para vir aqui criar uma teologia de separação, tá? Crer nas renovações espirituais, dos dons espirituais, renovação dos dons espirituais, na distribuição, na atualidade dos dons espirituais, aí sim. Aí sim, porque aí existem os cessacionistas que não crêem na manifestação dos dons, como eu já falei no começo do vídeo, e os que creem. Tá? Então é correto dizer, não, eu sou continuista, eu creio nas manifestações e no recebimento, na distribuição dos dons espirituais ainda hoje. Inclusive falar em línguas. Mas que não é todo mundo que fala em línguas. Para quem o Espírito Santo quer dar. Mas tem um detalhe. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Ok? Batismo com o Espírito Santo é para todo que crê. Isso se dá na conversão. Para todos. E não tem evidência, não tem sinal nenhum. É uma promessa de Deus para todo aquele que tem Jesus. E que aceitou Jesus. Ok? Bom, eu já mostrei, os textos são claros, porque senão a gente está perdido. Tem um monte de igreja que não era nem para existir. Billy Graham não era para ser o maior pregador, nem Spurgeon, porque isso só faz quem está cheio do Espírito Santo, né? Não tem como separar as coisas não, querido. Tá bom? Bom, e aí vamos lá para a segunda etapa. Então, uma vez deixando claro, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e que ele prometeu, ficará convosco para sempre, estará convosco para sempre, Jesus falou. Certo? Ficará com vocês para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Então ele está com a igreja. E sem o Espírito Santo a igreja não faz nada. Ok? Tudo é pelo Espírito Santo. Então, queridos, nós recebemos o Espírito Santo, estamos com o Espírito Santo conosco, e está em nós, até a volta de Jesus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Beleza? Bom, uma vez deixando claro, né, o que é o batismo com o Espírito Santo, nós vamos então falar agora sobre os dons do Espírito Santo, tá? E eu vou ser breve, tá bom? Eu vou ser breve. Então, em 1 Coríntios, agora é dons do Espírito Santo, tá? Os cessacionistas não creem mais nisso. Nós cremos, deixar bem claro, nós cremos que isso ainda acontece na igreja. Tá? Mas não é para todo mundo, é para alguns que recebem alguns dons conforme o Espírito Santo quer dar. Tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, né? Eu vou tentar ser mais breve na leitura, porque o vídeo está longo. Eu quero que os irmãos possam assistir o vídeo tranquilamente, com compreensão, sem se cansar. Né? Mas é necessário compreender essas coisas, tá bom? Essa parte dos dons, do batismo do Espírito Santo, é o que gera muita discussão e dúvida na igreja, tá? Então eu quero acabar com essas dúvidas. Bom, 1 Coríntios, capítulo 12. Eu estou aqui abrindo a Bíblia, ó, tá? Tinha aberto a Bíblia em Atos. Capítulo 12, 1 Coríntios. Vai falar da importância da igreja, dos membros da igreja, da unidade do corpo e da distribuição dos dons espirituais para a edificação da igreja, tá? Então aqui eu vou ler textos com versículos bem pontuais aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, lá no versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte, olha só. Pois em um só Espírito, lembra que eu falei isso? Em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos. Ele está dizendo que a promessa é para todos, judeus ou gregos, tá? Quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Bom, nós lemos aí, então, 1 Coríntios, certo? Capítulo 12, versículo 13. Versículo 13 só, né? E aí, então, o apóstolo Paulo está falando aí o quê? Da unidade do corpo de Cristo no mesmo Espírito. Por isso que a gente diz, o batismo com o Espírito Santo é aquele que traz a pessoa para se tornar membro do corpo de Cristo, seja ele judeu ou grego. Sem o batismo com o Espírito Santo, você não pode ser membro do corpo de Cristo, porque estaria fora do corpo. Então, o batismo no Espírito, ou com o Espírito Santo,
te insere no corpo de Cristo, no corpo místico, espiritual de Jesus. O batismo nas águas, ele te insere no corpo físico da igreja. No corpo físico. Você tem o nome no rol de membros da igreja. Mas o batismo com o Espírito Santo te coloca no corpo espiritual da igreja. Tá bom? E também garante o selo da promessa, né? O selo da redenção, que é o Espírito Santo na tua vida, tendo a garantia, assim, do seu nome escrito no livro da vida. Ficou claro? Então é isso. Todos têm que ser batizados com o Espírito Santo e batizados nas águas, né? Batizado nas águas para fazer parte da igreja física, da igreja terrena. E batizado com o Espírito Santo para fazer parte da igreja espiritual. Por isso que eu disse, todo que se converte recebe automaticamente o batismo com o Espírito Santo, tá? Essa é a leitura tradicional da igreja que nós fazemos. Agora, o Espírito Santo, para edificar a igreja, fortalecer a igreja e usar a igreja, ele dá ferramentas, ele dá dons para a igreja. E aqui, no capítulo 12 de Coríntios, o apóstolo São Paulo, né, ele vai aqui falar sobre os dons espirituais, tá? Ah, mas antes, né? Poxa, eu estou aqui falando dos dons espirituais, mas antes de eu falar dos dons espirituais, me ocorreu algo muito importante, gente. Porque vocês vão ver alguém pegar textos bíblicos, alguns textos bíblicos, no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, que é o quê? Um texto narrativo, descritivo. É um texto que descreve as ações do Espírito Santo na igreja, ou descreve as ações dos apóstolos, as ações da igreja, movidos pelo Espírito Santo, tá? Já eu volto a falar dos dons, mas antes de eu entrar nos dons, deixa eu falar uma questãozinha aqui sobre o batismo com o Espírito Santo e as línguas, conforme alguns entendem, né? Mas eu quero mostrar o meu entendimento aqui, o entendimento da igreja tradicional de 2000 anos. Alguns vão entender que Atos é normativo. E o Atos é um texto descritivo para mostrar como o Espírito Santo agiu na igreja. Mas nem tudo em Atos é normativo. Tem coisa que é normativa, tem coisa que é descritiva. Normativo normalmente, lógico, observando a hermenêutica. Observando a hermenêutica, que é a interpretação correta dos textos. Mas normativo, né, ou texto normativo, se encontram nas cartas, nas epístolas. Por exemplo, as epístolas de Paulo, os ensinos que ele faz, que ele dá, e as instruções que ele dá às igrejas. Os ensinos de Pedro, os ensinos de Tiago em suas epístolas, de João em suas epístolas. Então são cartas de doutrina, são cartas escritas para ensino. Portanto, é normativo, ou seja, é uma ordem, são regras para serem observadas. Lógico, também levando em consideração uma correta hermenêutica. E na hermenêutica, né, nós vamos fazer um vídeo curto depois sobre hermenêutica nas próximas aulas, explicando alguns pontos básicos que se precisa ter para fazer uma boa interpretação bíblica. Leva-se em consideração o contexto cultural, leva-se em consideração a história, para quem o texto foi escrito, por que está sendo escrito, tá? Costumes da época. Tudo isso é levado em consideração. Então tem coisas ali que já caíram em desuso, né? Por exemplo, a mulher ficar calada na igreja e aprender em casa com o marido. Isso não é uma ordem expressa de Deus, mas isso está atrelado à cultura em que Paulo viveu. Isso tem que ficar claro. Agora, por exemplo, não matarás. Ou então, Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo vai escrever lá em Efésios, né? Sejam imitadores de Deus, né? O que matava não mate mais, o que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais, o que fazia isso não faça mais. Ou seja, o que ele está querendo dizer lá?
É normativo, transcende, não tem a ver só com uma cultura, tem a ver com a moral de Deus, com o caráter de Deus. Portanto, transcende todos os tempos, portanto, é atual, é válido. Tá? Não, que transcende tempos e culturas. Tem a ver com valores e princípios morais de Deus, o nosso Senhor. De Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Só para ficar claro aqui. Então, é diferente de livro dos Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico. É um livro histórico, uma carta com um teor histórico. Que Lucas escreveu Atos, ele está narrando os fatos que a igreja vivenciou, o que foi acontecendo. Então, alguns trechos, alguns textos, até a gente pode usar como normativo, mas nem todos. A maioria é descritiva, é só uma narrativa, é uma descrição, não quer dizer que vai acontecer de novo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, vai narrar que em alguns momentos a sombra de Pedro curava as pessoas. Isso não é uma norma. O texto não está dizendo que a gente tem que começar a andar nas igrejas e dizendo para as pessoas, vem para baixo da minha sombra porque Deus vai te curar. Isso teria que ser uma norma, uma regra, mas o texto não é normativo, o texto é descritivo. Ele descreve como Deus, naquele ato específico, naquele dia específico, quis curar através da sombra de Pedro. A sombra de Pedro, onde ele estava andando, onde o sol batia, a sombra dele pegava, se tivesse algum aleijado no chão, a sombra dele curava o cara. Pela unção da presença de Deus dele. Pela unção de Deus na vida dele. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. Alguns pegavam o lenço, né, de Paulo, passavam em Paulo, ou pegavam o lenço do avental do Paulo, levava até o doente e colocava sobre o doente em nome de Jesus e o doente era curado pela fé. Isso foi algo que aconteceu especificamente ali. Não quer dizer que a gente deve fazer uma doutrina para repetir o milagre. É o que muitas igrejas neopentecostais fazem de forma antibíblica, com uma hermenêutica equivocada. Uma interpretação incorreta do texto descritivo. Tornaram o texto descritivo em algo normativo. Isso está absolutamente errado. Tá bom? Então, alguns vão usar a mesma coisa, errar, né? Ter o mesmo equívoco. Alguns pentecostais clássicos, achando que porque em alguns trechos, tem pelo menos 3 ou 4 textos bíblicos, aonde convertidos recebem o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas, ou profetizar, ou falar em línguas e profetizar. Esses 4 textos, essas 4 passagens, acho que são 4 somente. Se eu não me engano, são 4 somente. Eles usam essas 4 como uma regra de que falar em línguas é evidência de que alguém recebeu o batismo do Espírito Santo. O que está equivocado. Porque existem outras conversões diversas, narrativas de conversões em Atos dos Apóstolos, onde as pessoas não falaram línguas, ou pelo menos não foi citado que falaram em línguas. Ok? Então, cada caso é um caso. Agora, por que falar em línguas, pastor? Por que então falar em línguas? Bom, eu já falei agora há pouco que em Atos 2 foi com propósito. Eles falaram em línguas, porque naquele dia de Pentecostes tinha gente de todo lugar, conforme diz Atos 2, na descrição de Atos 2. E ali, quando o Espírito Santo cumpriu a promessa de Joel, a promessa de João Batista e a promessa do próprio Jesus, ele veio sobre a igreja, foi derramado sobre cada discípulo. Não apenas estando com eles, mas estando neles, para sempre. Ali haviam pessoas de todas as nações, judeus convertidos que vieram adorar em Jerusalém para festa. E adorar a Deus e vieram para festa. E aí, então, o Espírito Santo usou esse momento e deu para eles uma língua que não tem nada a ver com o batismo, apenas foi uma manifestação que Deus quis dar, ou quis fazer, quis se manifestar assim, com um propósito, né, aliás, de converter aquelas pessoas à fé cristã, com um agir sobrenatural. Essa língua que eles falaram em Atos 2 nem é a língua que os pentecostais falam hoje nas igrejas. Aquela língua foi uma língua que os homens estrangeiros ouviam, entendiam. Era no idioma deles.
Você entendeu? Nem é essa língua que os pentecostais acreditam aí. Que eu acredito que há, mas são espirituais, são diferentes da manifestação de Atos 2. E aí, por conta desse fator, né, desse motivo de haver gente de todas as nações ali, reunidos, Deus usou dessa forma para que eles ouvissem a palavra de Deus e se convertessem logo após através da pregação de Pedro. E diz o texto de Atos 2 que 3.000 almas se converteram, cara. E foram batizadas em nome de Jesus. Ok? Agora, veja bem, por que em outros textos, mais 3 textos pelo menos, 2 ou 3 textos, que dá um total de 4 passagens, ou 3 passagens, eu falei 4, talvez sejam até 3. Por que nos outros textos, por exemplo, de novo vai ter essa observação de que as pessoas receberam o Espírito Santo e começaram a falar em língua? Eu vou explicar o porquê. Porque os cristãos foram chamados, eles receberam o Espírito Santo para ser testemunhas de Jesus, conforme Atos capítulo 1, veja aí. Para serem testemunhas de Jesus, eles deveriam receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até os confins da terra. E os confins da terra aí, queridos, é entre o povo gentil, no mundo grego, os pagãos, os não-judeus, entendeu? Então, se para os judeus o falar em língua foi um sinal glorioso, um sinal que chamou a atenção deles, de que ouviram o evangelho na sua própria língua e ficaram maravilhados, e isso os levou a ver que Deus estava ali e se converteram. E Deus sabe como chama o pecador, na verdade? Ele sabe como usar os dons que ele usa para chamar alguém à salvação, que é o Espírito Santo trabalhando. Da mesma forma, entre os gentios, ele usou com o falar em línguas, quando eles se converteram e receberam o batismo com o Espírito Santo. Tá? No início da igreja, isso foi importante. Por quê? Porque os cristãos, queridos, os cristãos de modo geral, talvez com exceção de Paulo, que veio depois, Paulo veio depois, né? Mas dos primeiros discípulos, eles estavam muito ligados ao judaísmo. Né? Alguns teólogos dizem que até mesmo Paulo teve dificuldade e teve que passar por cima de alguns conceitos para mudar a sua mentalidade. Até o apóstolo Paulo, Deus teve que mudar a mentalidade dele também para ele entender que o evangelho era pregado aos gentios sem ter que observar os comportamentos judaicos ou o costume judaico. Mas a maioria dos cristãos eram resistentes à mudança. Os cristãos achavam que eles estavam muito ligados, eles eram judeus, todos eram judeus. Jesus era judeu, os discípulos todos de Jesus eram judeus, até o apóstolo Paulo era judeu. Apesar de ter cidadania romana, né, Paulo era judeu também. Né, da tribo de Benjamim ainda. E foi fariseu. Ok? Zeloso. Então, se a gente for olhar, os discípulos judeus, eles tinham uma dificuldade, isso é histórico. Tá? Todo teólogo ensina isso, todo historiador da Bíblia vai dizer isso. Que eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar o comportamento do gentil, do não judeu. Ou seja, daqueles que eram do mundo pagão, do mundo grego, do mundo romano e de outros povos. Porque eles tinham costumes diferentes dos judeus. Eles não guardavam sábado, eles não tinham costume de tomar vários banhos, muitos deles. Eles mexiam com carne de porco, alguns eram curtidores, mexiam com couro de porco. Muitos deles comiam comidas que eram abominação na lei judaica, na lei de Moisés. Então, houve até um grande movimento, que Paulo teve até que lutar contra esse movimento, dos judaizantes. Era um movimento de cristãos que se converteram a Cristo, mas não conseguiam abrir mão do costume judaico. E eles queriam impor os costumes dos judeus aos gregos e romanos que se convertiam, proibindo eles de comer carne que o judeu não podia comer, proibindo eles de viver o sábado de qualquer jeito, mas obrigando eles a guardar o sábado.
observar algumas festas judaicas, porque eles, apesar de oferecer Jesus, eles estavam muito presos, irmãos, ao costume judaico. Vocês estão entendendo isso? Isso é fato. É o que vai explicar o falar em línguas. Por que que o Espírito Santo, quando convertia as pessoas, em algumas vezes, nesse primeiro momento, da igreja judaica, porque Atos dos Apóstolos mostra a ação da igreja dos judeus, pregando aos gentios. Era um sinal para que os próprios judeus, os próprios cristãos, como Pedro, João, né, e outros, pudessem enxergar, através do falar em línguas, que o Espírito Santo tinha vindo também na vida dos judeus. Vocês percebem que é bem específico, diferente dos dias de hoje? Quando a igreja expandiu, isso não precisou mais. Porque os judeus precisavam quebrar essa barreira. Precisavam quebrar esse tabu, essa ideia de que era necessário seguir os mandamentos, os costumes judaicos, para depois aceitar Jesus, para que Deus aceitasse aquele povo como o povo dele. Eles queriam mudar a cultura das pessoas. Queriam que eles observassem as suas festas, sua comida, comessem só o que pudesse comer na lei judaica. E isso, se fosse levar em consideração, a igreja não cresceria. A igreja não avançaria até os confins da terra. O evangelho seria prejudicado pela cultura e costume dos judeus. Então Jesus, que estava usando os judeus, né, o Espírito Santo que estava conduzindo os judeus para pregar o evangelho aos gentios, precisava deixar claro para eles que o Espírito Santo não estava preso à cultura judaica. Por isso o sinal de línguas foi importante. Foi importante em Atos para que os judeus ouvissem o evangelho na sua própria língua e aí ficassem maravilhados e pela ação do Espírito Santo se convertessem, assim como também os pregadores, que são judeus, como João, Pedro e outros, ao pregar aos gentios, também pudessem ficar maravilhados ao ver o Espírito Santo sobre os gentios. E como é que eles iam ver o Espírito Santo sobre os gentios? Se o Espírito Santo desse um sinal. E qual que era o sinal inicial? Falar em línguas. Ok? Foi por isso que ele, no início, deu falar em línguas para muita gente, para quebrar barreiras e unificar a igreja e fazer com que o evangelho expandisse para além das fronteiras do judaísmo. Os irmãos estão entendendo isso? É um ensino precioso, hein? Agora, eu provo na Bíblia. Veja, na casa de Cornélio, isso está muito claro no texto, né? Atos capítulo 10, eu vou ler para vocês aqui uns trechos, né? Primeiro que Deus dá um sonho para Pedro e dá uma visão para Pedro, mandando ele pegar um monte de animal impuro. Observe isso. Deus, o Espírito Santo, né, mostra para Pedro um monte de animal impuro, que era proibido comer na cultura judaica, na lei de Moisés. E Deus diz para ele, mata e come. E ele reluta, ele diz, Senhor, não posso comer essas coisas impuras. E o Senhor vai dizer, não torne imundo o que eu já santifiquei, o que eu já purifiquei. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte, que com Jesus caiu aquela coisa, aquela observação das leis judaicas. E em Cristo começava algo novo. E que os judeus deveriam entender que os gentios não eram obrigados a seguir os seus costumes, mas apenas seguir as leis e os mandamentos de Cristo. Ok? Aí o Simão tem um sonho, que ele era centurião. Ele e sua casa era totalmente... Eles temiam o Deus de Israel, amava a Deus, ele já tinha largado os ídolos, mas ele tinha sua cultura. A sua cultura era a cultura gentílica, cultura do mundo latino, do mundo romano. E ele era centurião, ele fazia parte dos soldados romanos. E então, ele tem um sonho, ele já amava o Deus de Israel, mas ele teve um sonho. E ele, nesse sonho, falava para chamar Simão, que é Pedro. E ao mesmo tempo, Deus deu um sonho e uma visão para Pedro. Essa visão do mata e come os animais que você achava que era impuro. Eu purifiquei. E ao mesmo tempo ele manda Pedro ir até a casa de Cornélio. Então alguém da casa de Cornélio vai chamar o Pedro. E quando chega na casa de Pedro, onde Pedro está, Pedro já sabe que tem que ir lá, porque Deus também mostrou para ele. Olha como Deus faz tudo perfeito. Então ele sabia que já era Deus convocando ele para algo. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele vê que o pessoal ama a Deus, mas tem a cultura
gentílica, tem a cultura romana. Eles comem as carnes que os judeus não comem, eles têm, não guardam o sábado, eles têm essas coisas. E aí Pedro agora, ele tem uma relutância, mas ele sabe que Deus deu uma visão para ele. E ele entende que algo ali Deus quer mudar. Quando Pedro começa a falar de Jesus para eles, olha, então Jesus é o Senhor, ele começa a pregar, o que acontece? Eles vão recebendo, se alegrando tanto com a palavra de Pedro, que o Espírito Santo vem sobre eles, sobre Cornélio, sobre os parentes de Cornélio que amavam a Deus. E eles então fazem o quê? Começam a falar em línguas, pessoal. E quando Pedro vê isso, Pedro percebe que eles receberam o Espírito Santo, porque foi a língua que o Espírito Santo deu, assim como deu para eles lá em Atos 2, em Jerusalém. Pedro fica maravilhado e ele diz, se o próprio Espírito Santo batizou eles, ou seja, eles foram batizados com o Espírito Santo, como nós podemos negar batismo nas águas? Entendeu? Por conta da cultura e do costume deles. Nós não podemos negar, porque o próprio Espírito Santo já veio sobre eles. Então, se o Espírito Santo veio sobre eles, eu não posso negar água para batizá-los. Então, todos ali são batizados em nome de Jesus e são recebidos como irmãos, independentemente da sua cultura. Em Atos 11, Atos 11, o capítulo seguinte, Pedro volta para casa e ele tem que explicar para os demais discípulos por que ele batizou o Cornélio e os da sua casa. Ele tem que explicar. E quando ele chega, ele vai explicar. E quando ele explica, olha, quando eu estava falando, o mesmo sinal de falar em línguas que nós tivemos, eles tiveram. Ou seja, eles se converteram mesmo, o Espírito Santo veio sobre eles. Não há dúvida. E todos os cristãos glorificam a Deus. Por isso que o sinal de línguas, no início, foi algo que Deus deu, o sinal de línguas, para quebrar a barreira cultural entre judeus e não judeus. E para que isso pudesse promover a expansão do evangelho além das fronteiras culturais e do judaísmo. A partir do século II, quando a igreja já está na sua expansão, isso não é mais necessário. Ok? Então, o línguas ali era um sinal para um propósito. Não quer dizer que era a evidência de batismo com o Espírito Santo. Olha, apenas acompanhe o texto, tá? Atos 10, ok? Versículo 1 e 2, olha aí, leia o texto sobre o batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Agora leia Atos capítulo 10, versículo 44 até o versículo 48. Atos 10, 44, 48. Veja aí a fala de Pedro e como o Espírito Santo veio sobre eles, e o falar de línguas foi um sinal para quebrar as barreiras culturais naquele período histórico. Veja, leia com atenção. E agora, quando Pedro está voltando, ele vai dar satisfação. O pessoal quer saber, como assim você batizou gentios? Batizou gentios por quê? E aí ele dá a explicação. Atos capítulo 11, versículo 15 ao 18. Leia o texto quando Pedro explica o porquê batizou os gentios. Ok? Ficou claro? Agora sim, veja o convite sobre a igreja e dicas de faculdade teológica. Até o próximo vídeo.
Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos, os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.